Você pergunta e a Bíblia responde. Uma visão sobre a vida, o mundo e a sociedade à luz da Palavra de Deus. Eu te busco, te procuro a Deus. Bom dia para você que nos escuta. Está começando o programa Você Pergunta e a Bíblia Responde. Meu nome é Giovanni e estamos aqui com o pastor Renato. Bom dia, pastor. Bom dia, Giovanni. Bom dia a todos que nos escutam. Para nós, mais uma vez, é motivo de grande alegria estar novamente no programa e chegar até você. E com nosso desejo é, de fato, abençoar a sua vida com a palavra de Deus, tentando responder suas dúvidas e assim esclarecendo sua mente a partir das Escrituras. Então, espero que o programa de hoje alcance esse propósito. Muito bem, pastor. E lembrando que o pastor Renato deixou o WhatsApp dele para que, caso você sinta desejo de fazer alguma pergunta para o nosso programa, eu vou estar anunciando o WhatsApp do pastor Renato no final aqui do programa, tá bom? Daqui a 14 minutos estarei anunciando o WhatsApp do pastor Renato, que dá tempo de você pegar uma caneta para poder anotar, tá certo? Então, pastor Renato, a pergunta de hoje é a seguinte: qual é a igreja verdadeira, pastor? Essa pergunta, no meio de tantas igrejas, será que existe uma certa? Será que todas, na verdade, estão certas, pastor Renato? Deus é o mesmo? Como é que é isso, pastor Renato? Por que tantas igrejas existem hoje? O que é que a Bíblia tem a dizer sobre isso, pastor Renato? Certo, Giovanni. Essa é uma pergunta interessante e ela nasce de uma realidade que nós temos vivido. Então, realmente, se nós andarmos nas ruas, notaremos a diversidade de igrejas, né? Então, você tem igrejas com vários nomes, algumas até com nomes estranhos, mas a nossa realidade é essa. É uma realidade de muitas igrejas diferentes, com diferentes nomes, com diferentes costumes, diferentes práticas, diferentes formas de culto. Então, diante disso, essa é uma pergunta muito relevante. É preciso nós entendermos aqui alguns pontos, considerarmos algumas verdades para compreendermos o porquê disso e qual deve ser a nossa postura diante dessa realidade. Primeiramente, nós precisamos entender o que é igreja. Então, precisamos lembrar que a igreja ela não é uma criação dos homens, ela é uma criação do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, Jesus Cristo afirma para Pedro que iria edificar a sua igreja sobre o fundamento que o apóstolo Pedro havia dito. Qual era o fundamento? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, sobre esse fundamento, o Senhor Jesus Cristo edificaria a sua igreja. E igreja aqui se trata de pessoas, não de um prédio, mas ele edificaria um grupo de pessoas que seria a sua igreja. Então, a igreja ela é uma criação de Jesus Cristo e não uma criação dos homens. Além disso, quando nós falamos de igreja, a Bíblia mostra que a igreja de Cristo ela se expressa pelo menos de duas maneiras. Uma maneira é de modo geral. Então, nós podemos dizer que a igreja de Cristo ela está espalhada por todo o mundo. Então, nesse sentido, é uma só igreja, existe só uma só igreja espalhada pelo mundo todo. E a igreja também se expressa de uma outra forma que diz respeito à forma local, ou seja, esse todo ele se expressa em localidades. Então, se você olhar na Bíblia, você tem várias igrejas, que na verdade é apenas uma. Então, você tem a igreja de Éfeso, a igreja de Filipos, a igreja de Colossos. Então, essas igrejas levavam esses nomes porque ficavam nessas cidades, né? Cidade de Colossos, cidade de Éfeso, cidade de Filipos. Então, por estarem nessas cidades, essas igrejas levavam esses nomes, certo? Então, essa é a ideia de igreja. Mas, pastor Renato, por que existem tantas placas de igrejas diferentes? Por que isso? Ok, Giovanni, essa é outra pergunta que está dentro desse tema geral. E aí nós podemos explicar isso dizendo primeiramente o seguinte, que no início a igreja não tinha placas, né? Não tinha nomes no sentido de a igreja presbiteriana, a igreja batista ou igreja Assembleia de Deus. Isso não existia no início da igreja.
A igreja ela começa no livro de Atos, no Novo Testamento, e você não vê igrejas com esse tipo de placa, né? Esses nomes, Batista, Presbiteriano, Assembleia de Deus, enfim. Agora, as denominações ou as placas, os nomes de igreja foram surgindo devido a uma necessidade de se identificar como um grupo religioso. E por que isso? Porque logo no início da história, muitos grupos que afirmavam ser cristãos pregavam diversas doutrinas, ensinos errados, e por conta dessa realidade de surgimento de falsas igrejas, é que se deu a necessidade de as igrejas começarem a se identificar com nomes, né, para se diferenciarem daqueles grupos que afirmavam ser cristãos, mas pregavam doutrinas falsas, doutrinas erradas, doutrinas contrárias à palavra de Deus. Então, essa foi a realidade do como se iniciou igrejas com nomes diferentes. Porém, infelizmente hoje, essa realidade de várias igrejas, né, diversas igrejas com placas diferentes, é assustadora. Então, em nossos dias, a grande verdade é que se abre igrejas como se abre comércios. Geralmente as novas igrejas surgem da seguinte maneira, né? Então, um membro de uma igreja entra em discórdia com a liderança e aí, ao invés de procurar uma outra igreja que prega a palavra de Deus, que tem um compromisso com a verdade, essas pessoas que saem das igrejas, elas vão abrir outra igreja. E aí, geralmente, essas pessoas, elas juntam um pequeno grupo, alugam um ponto, escolhem um nome para a sua igreja e ali já começa uma nova igreja. Agora, qual é o perigo disso? O perigo é porque muitas pessoas abrem igrejas sem conhecerem a Bíblia, sem terem estudado a palavra de Deus, sem terem um preparo, e aí abrem igrejas sem o menor preparo. E essa realidade tem feito com que essas igrejas que vão surgindo, elas se distanciem cada vez mais da palavra de Deus, da doutrina dos apóstolos. Então, é muito importante que uma igreja que vai surgir seja iniciada por alguém que tem um preparo, que conhece a Bíblia, que conhece as Escrituras, mas infelizmente não é assim que acontece. Então, cada vez mais surgem igrejas diferentes, porque as pessoas abrem de qualquer jeito, sem terem preparo, e aí a diversidade de igrejas vão aumentando e principalmente se distanciando das Escrituras. Mas, pastor Renato, o que a gente pode fazer para descobrir ou reconhecer a igreja certa no meio de tantas igrejas que têm sido abertas, né, todos os dias? Certo, Giovanni. Então, aí nós podemos destacar alguns princípios para nós identificarmos quais igrejas seriam certas ou corretas ou verdadeiras diante dessa confusão, dessa realidade de diversas igrejas. Então, primeiro é preciso entender que não existe apenas uma denominação que está com a verdade. Não podemos afirmar que a igreja batista, ou a igreja Assembleia de Deus, ou a igreja católica que está com a verdade. Não. Na verdade, nós precisamos primeiramente entender quais os princípios que devemos seguir para identificar se a igreja batista, ou a Assembleia, ou católica, ou outra, ou presbiteriana, se qual delas estão com a verdade, ou se mais de uma delas. É preciso seguirmos aqui alguns princípios. Então, eu quero de modo bem sucinto apresentar 3 princípios que nós podemos seguir para identificar uma verdadeira igreja, uma igreja certa, que você possa se congregar e ali estar crescendo no conhecimento de Deus. Então, um primeiro princípio é que uma igreja certa tem seus ensinos baseados na doutrina dos apóstolos. Em Atos 2:42, diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos, como é que nós identificamos? Onde é que nós achamos essa doutrina? Essa doutrina está na Bíblia. Então, por exemplo, o Evangelho segundo Mateus foi escrito por um apóstolo, o apóstolo Mateus. O Evangelho segundo João também foi escrito por um apóstolo. O apóstolo Paulo escreveu quase todo o Novo Testamento. O apóstolo João, além do Evangelho, escreveu mais 3 cartas e o livro de Apocalipse. O apóstolo Pedro escreveu 2 livros no Novo Testamento.
Então, a doutrina dos apóstolos está contida no Novo Testamento, na Bíblia. Então, uma igreja saudável, uma igreja certa, verdadeira, ela tem seus ensinos baseados na doutrina dos apóstolos, nos ensinos das Escrituras. Então, é muito comum nós chegarmos em igrejas e está lá a pessoa que se identifica como pastor pregando, falando, gritando e não tem base bíblica, né? Não tem um ensino, não tem a explicação de um texto. Você chega em muitas igrejas e não tem uma pregação dessa maneira, de o pastor abrir a Bíblia, abrir o texto, explicar, mostrar. Então, muitas igrejas não têm seus ensinos baseados na Bíblia. Então, o primeiro princípio é perceber que se a igreja ela tem seus ensinos baseados na Bíblia. Um segundo princípio é que uma igreja certa, ela anuncia a salvação por meio de Jesus Cristo, somente por meio de Jesus. Inclusive, essa era uma doutrina dos apóstolos. Então, o apóstolo Pedro diz que em nenhum outro há salvação, a não ser em Jesus Cristo, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. O apóstolo Paulo diz, em Efésios 2, 8 e 9, que a salvação é pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo, não vem de obras. Então, uma igreja que prega salvação por mérito, salvação por obras, não pode ser uma igreja certa, não pode ser uma igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira prega a salvação somente por meio de Jesus Cristo, arrependimento dos pecados e fé, e receber a Cristo como Salvador. Então, uma igreja que prega diferente disso não pode ser uma igreja certa. E, por último, um terceiro princípio, uma igreja certa enfatiza a mensagem de salvação, e não mensagem de poder, milagres ou prosperidade. Muitas igrejas hoje, quando você chega, enfatiza isso. Não enfatiza prosperidade, enfatiza milagres, enfatiza que venha para cá que aqui você vai ser curado, venha para cá que aqui você vai parar de sofrer, aqui você vai ficar rico, aqui você vai arrumar um bom casamento. Mas na Bíblia, a ênfase das igrejas era a mensagem de salvação. Então, o apóstolo João diz que os milagres foram registrados para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhamos vida em seu nome. Então, eu queria concluir dizendo o seguinte, que se você está numa igreja e já identificou que essa igreja está errada, ela não se baseia na Bíblia, saia dela. Procure uma igreja que verdadeiramente tenha um compromisso com a palavra de Deus. Mas se você está na igreja que realmente é certa, que tem o foco, a palavra, então fique nela, não fique procurando outra igreja, se firme na verdade. E além disso, eu tenho certeza que se você orar, ler a Bíblia e buscar com sinceridade uma igreja certa, Deus vai te conduzir a uma igreja certa. Então, busque ao Senhor, ore, leia a Bíblia e Deus te conduzirá a achar uma igreja verdadeira. Muito obrigado, pastor Renato. E se você ainda deseja também nos fazer uma pergunta, o WhatsApp do pastor Renato é o 992767724. 992767724, tá bom? Você pode estar entrando em contato com o pastor Renato. Muito obrigado pela sua audiência. Fique com Deus e tenha um bom dia. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Você pergunta e a Bíblia responde. Uma visão sobre a vida, o mundo e a sociedade à luz da Palavra de Deus.